Então, Salmo 30 diz assim: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livrastes e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graça ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei ao Senhor, implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando eu baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó, declarará ele a tua verdade. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Oh, aleluia! Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Então, mais uma vez aqui, como eu estava dizendo, um salmo de Davi, e ele começa sempre com esse tipo de clamor, né, a respeito dos inimigos, tal, mas aqui ele já está dizendo e reconhecendo que Deus livrou ele dos inimigos. Clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma e preservaste a vida para que não descesse a sepultura. E aqui nós vemos um salmo que não só especificamente fala de uma realidade da velha aliança, mas essa realidade pode ser bem, da velha aliança, melhor dizendo, mas essa realidade pode bem ser a sua realidade também nos dias de hoje. Um hino de expressão de louvor e de adoração, de reconhecimento, um coração agradecido pelos livramentos de Deus, e assim era que Davi fez esse salmo, nesse espírito, um espírito de gratidão, um espírito de reconhecimento pelo cuidado de Deus, porque ele tirou ele da cova, ele tirou ele da morte. Quantos de nós não temos uma história como essa, né, irmãos? Por um momento passamos por uma situação muito difícil e por pouco não morremos, mas quando clamamos ao Senhor, o Senhor nos tirou, porque ele é um Pai de amor, ele é um Pai misericordioso, ele é o nosso Senhor, ele cuida da nossa vida, ele não quer e não se alegra e não se apraz com a morte de ninguém. Todos aqueles que vão até o Senhor, eles são curados, eles são sarados, eles são libertos. As pessoas às vezes têm aquele mau costume de dizer, né, que às vezes Deus não quer curar todas as pessoas. Eu digo mau costume porque não tem base bíblica para isso, né? Quando eles pegam as bases bíblicas, eles pegam lá do Velho Testamento. Mas as bases bíblicas do Novo Testamento, da Nova Aliança, não dão cabimento a esse ponto de vista. E alguns dizem assim, não, Deus coloca a enfermidade para poder tratar a pessoa, mas isso é totalmente antibíblico, é totalmente uma opinião pessoal dos homens e não algo que está na Bíblia. Na verdade, eu sempre gosto de dizer, e é por isso que me veio a lembrança disso, que naquela época de Jesus, na Judéia, na Galileia, havia muitos leprosos, doentes e enfermos, e Jesus não curou a todos, é verdade, não curou a todos. Por que ele não curou a todos? Porque ele só curou aqueles que foram até ele, amém? Todos os que foram até Jesus, todos foram curados, né? É como diz o texto de Mateus, capítulo 8, versículo 16, se eu não me engano, que diz que, 8:35, que diz o seguinte, que naquele dia muitos endemoniados e enfermos foram até Jesus e ele meramente com a palavra expulsou todos os demônios e curou a todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e sarou as nossas doenças. Então, ali está o cumprimento da declaração profética de Isaías 53, que Jesus cura a todos e todos os que vão até ele. Então, é preciso ter isso em mente, no coração. Essa revelação, todos os que vão até o Senhor são curados, amém? Agora, por que não são curados? É uma coisa que não cabe a mim ou a você questionar,
porque aí a gente entra no âmbito do coração do homem, e só Deus conhece o coração do homem, só Deus conhece o que se passa na vida das pessoas, só Deus conhece se a pessoa está realmente crendo, se não está, se tem mágoa, se não tem mágoa, ou se já entregou a vida para o Senhor, se tem no coração, está dizendo da frente da família que realmente vai ficar curado, mas na verdade já tem no coração vontade de ir embora para o céu. São tantos os motivos, irmão, tantos os motivos que podem estar passando num coração de uma pessoa, e por isso a pessoa pode não ser curada. Então não cabe a gente julgar essas coisas, mas eu queria deixar claro para você, a vontade do Senhor sempre, sempre, sempre é libertar, é curar, é transformar, é fazer o melhor. Deus sempre tem o melhor para você. Acaba com essa história de dizer, mas os meus pensamentos não são os seus pensamentos, como diz lá em Isaías 55. Você já prestou atenção nesse texto de Isaías 55? Eu sei que a gente está tratando de salmo, mas aqui esse salmo começa com uma expressão de gratidão por um livramento. Então é muito importante fazer esse link com esse texto, para que não haja dúvida, porque as pessoas às vezes falam muitas bobagens, irmãos, e esse é o motivo pelo qual pessoas vivem uma vida miserável, porque falam, pensam e creem em bobagens, não o que está escrito na palavra, amém? Então no Isaías 55, ele diz assim, olha só, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, e que se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então está falando com quem? Com o perverso e o iníquo, e ele está dizendo que ao perverso e ao iníquo se converta, porque Deus se compadece, né? E ele é rico em perdão. Aí ele diz logo no outro versículo posterior, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, quem é que não tem os pensamentos e os caminhos de Deus? O iníquo e o perverso. Você é iníquo, você é perverso, você é um criminoso, você está cheio de demônio? Não, você é filho de Deus, tá? E muito mais do que na época de Isaías ou de Davi. Você não é só alguém que fazia parte de uma nação que tinha uma aliança com o Senhor. Você é filho de Deus, você nasceu do Senhor, você é justiça de Deus, você é abençoado, você tem direito a ir ao céu, você tem direito a ser ressuscitado agora, daqui a pouco, quando a trombeta tocar, você também terá o direito de ser arrebatado. Você tem tudo isso, por quê? Porque você é filho de Deus. Então, com certeza, os teus pensamentos são os pensamentos de Deus. Eu não estou dizendo que você está pensando a mesma com a mente de Deus, Deus está pensando lá e você está entendendo o que está acontecendo. Não, os pensamentos de Deus, irmãos, para com nós, os filhos dos homens, aqueles que são seus filhos, estão expressos na sua palavra. Então, os pensamentos de Deus é o que está na palavra dele. E se você se alinha com a palavra e flui no mover do Espírito, e flui na direção do Espírito Santo, logo você sabe muito bem quais são os pensamentos de Deus. E eu vou dizer aquilo que nós dissemos na outra live, aquilo que Jesus disse para os fariseus. Qual é o motivo de vocês não entenderem a minha palavra? Eu não estou falando para vocês que estão assistindo aqui a gente, amém? Porque eu sei que vocês são nascidos de novo, são filhos de Deus. Mas eu quero dizer isso para expressar o motivo pelo qual as pessoas não entendem a palavra de Deus e a palavra da fé. Então, vou dizer o que Jesus diz. Qual é o motivo que vocês não entendem as minhas palavras? Porque vocês estão contaminados com o que o vosso pai diz, né? Não, não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Então aí Jesus disse, se vocês são filhos de Deus, então façam o que Deus mandou, façam o que Abraão fez. Então o que isso quer dizer? Quando nós realmente estamos em contato com Deus, em consagração, no sentido de viver em comunhão com o Espírito, em comunhão com a palavra, totalmente submissos ao que está escrito na palavra, humildade segundo Deus é isso, é estar disposto, com o coração disposto para obedecer o que o Senhor diz na sua palavra. Se nós temos esse tipo de atitude, nós não vamos ter nenhuma ojeriza, ou seja, nenhuma dificuldade de aceitar a verdade da palavra. Tudo isso eu disse para dizer o seguinte, a palavra é clara, a vontade de Deus sempre é libertar, curar e transformar. Se alguém tem dificuldade de aceitar isso, é bom questionar se realmente está vinculado ou ligado à videira, porque a videira, o que sai
para os ramos, né? Sai da videira que é Jesus e vai para os ramos que somos nós, é o genuíno leite espiritual, é a seiva que passa dentro daquela maravilhosa videira, e a seiva é a vida de Deus, e a seiva é uma palavra poderosa, e a seiva é o poder de Deus, e a seiva é o fluir do Espírito Santo. Logo fica muito claro de entender que a palavra de Deus sempre é curar, sempre é abençoar, sempre é transformar. E o filho, a filha de Deus, que realmente ama o Senhor e quer agradar, vai ter sempre um coração grato, não um coração reclamão, mas um coração grato diante do Senhor. Amém? Então, foi aqui trazendo para o Salmo, Davi está tendo uma atitude de gratidão, né? Salmo 30, vamos voltar lá, ele está com uma atitude de gratidão, reconhecendo que houve grande livramento, e que o Senhor o tirou da perdição, da cova, da morte, amém? E é nesse sentido que ele diz o quarto: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Irmão, salmodiar é algo que você, se nunca fez, deveria fazer. Mas pastor, eu não sei tocar violão, mas pastor, eu não sou afinado. E quem foi que disse que você tem que tocar violão e ser afinado para salmodiar? Sabe por que é tão importante salmodiar? Porque salmodiar, irmãos, é a expressão legítima de um coração sincero, que não está fazendo nada para aparecer, para ganhar um espaço, para ter o seu ministério crescendo. Nada disso, é uma expressão diante de Deus, é você e teu Deus. Algumas pessoas aqui podem estar perguntando: e o que é salmodiar? Salmodiar, irmãos, é fazer poemas para Deus, né? De uma forma espontânea. Isso não quer dizer que você seja uma espécie de Carlos Drummond de Andrade, né? Ou Olavo Bilac, né? Da palavra de Deus, e tenha um português rebuscado e tal, e cheio de simbologia, para você fazer um poema, irmão. Se você chega e diz: Senhor, tu é grande, tu é maravilhoso, eu tenho um coração grato diante de ti, isso já é um salmo, tá? E o que seria isso de uma forma, essa expressão que eu disse, de uma forma de um salmo? Você pode cantar mesmo sem ter violão, você pode cantar mesmo sendo desafinado, você abre a boca, meu irmão, e não tem vergonha. Esse negócio de vergonha é coisa do diabo, não é não? Tem gente que não é batizado no Espírito Santo porque fica com vergonha do que é que os outros vão dizer, o que vai pensar. É por isso que não recebe o batismo no Espírito Santo. Quantas pessoas não fluem no batismo no Espírito Santo? Por causa de informação errada, por causa de vergonha, e muito menos salmodiar. É igual ao outro termo que Efésios capítulo 5 fala, que é a forma de se encher do Espírito, além de salmodiar, é cantar cânticos espirituais. E o que é cantar cânticos espirituais? É cantar em línguas, irmãos. Eu estou cantando em línguas aqui, eu não estou inventando um teatro diante de você, e não tenho vergonha nenhuma de cantar diante de você, porque se eu tenho vergonha, não estou alinhado com Deus, entendeu? Vergonha é igual a medo. Não se pode ter alguém cheio de fé se anda em medo, e também não pode ter alguém cheio do Espírito se tem vergonha. É a mesma coisa. O antônimo de fé é medo, e o antônimo de enchimento do Espírito é ter vergonha. Estou envergonhado. O que é que vão pensar de mim? Vão pensar que eu estou louco, tá? Então vão pensar que eu estou doido, né? É por isso que Paulo disse: se enlouquecemos para o Senhor. Eu faço isso para Deus. E se as pessoas pensam que eu estou louco, então eu vou enlouquecer mais, né? Vou ficar cantando e salmodiando e cantando em músicas em cânticos espirituais. Eu não estou nem aí que as pessoas... Eu sempre gosto de dizer na pregação, quem gosta, quem não gosta, né? Por isso que algumas pessoas parecem que não gostam de mim por causa da forma que eu falo. Porque para mim as coisas têm que ser real e verdadeira, né? Claro que tudo é real e verdadeiro, mas assim, pelo amor de Deus, qual é o problema da pessoa? Se está com vergonha, irmãos, tem algum problema com a pessoa. Vergonha de ser cheio do Espírito, sabe? Algumas pessoas dizem que tem medo de ser cheio do Espírito, mas traduza isso, não é medo coisa nenhuma, é vergonha, ficar envergonhado, está com medo de ficar envergonhado diante dos amigos, com medo de ficar envergonhado diante da família. O que é que a família vai dizer? Que você enlouqueceu, que você é fanático, né? Essa palavra fanático é outro instrumento de Satanás para apagar o poder do Espírito Santo em muita gente. Cuidado para não ficar alienado, cuidado para não ficar fanático. Irmãos, não receba isso é espírito de intimidação. Eu vou dizer aqui, não receba esse comentário, seja de amigo, familiar, vizinho, quem quer que seja. Cuidado para não ficar fanático, cuidado para não ficar alienado.
Não vá nessa não, irmão, porque você não vai fluir em nada em Deus. Você não vai ter coragem de orar em línguas, não vai ter coragem de cantar cânticos espirituais, você não vai ter coragem de salmodiar, porque o povo, o que é que vai pensar de mim? Da mesma forma que eu prego, eu ensino aqui nessas lives, expressando, eu sou muito expressivo, faço essas caretas aí que você está vendo, não estou nem aí, você está achando que eu estou fanático, que eu estou louco, que eu perdi o juízo. Irmão, tudo isso que eu faço é para o Senhor, na expressão do meu coração, né? E assim é que todos nós devemos ser. Porque Deus não está interessado em uma coisa falsa, irmãos, em uma coisa armada, né? Um louvor armado, irmão, isso me enoja. Eu não sei você, irmão, mas eu não sei se é porque eu tenho tanto tempo de crente e ao mesmo tempo tenho chamado, mas eu vejo muito isso acontecendo em todas as igrejas, tá? Pessoas falseando, né? Falseando um louvor, falseando uma adoração, impostando a voz para fazer uma oração, impostando a voz para profetizar. Irmão, pelo amor de Deus, para com essa palhaçada, sejamos sinceros diante de Deus, tá? Vamos ser sinceros, vamos salmodiar de verdade, vamos adorar a Deus de verdade. Você vai cair no chão, cai no chão. Sabe o que é que está acontecendo? Antigamente, há 20, 30 anos atrás, a gente via no momento da adoração muita gente caindo no chão e se ajoelhando. Agora o povo está todos com compostura, né? Porque talvez não seja politicamente correto, porque talvez o que é que vão pensar de mim, porque talvez pense que eu sou uma pessoa desequilibrada, tá? E daí o que é que o povo pensa, irmãos? Então, o que é que eu gosto de dizer nas pregações? Quem é que paga as tuas contas? É o povo? Quem vai determinar teu futuro? É o que o familiar ou o vizinho ou quem quer que seja acha de você, é o que vai determinar o teu futuro? Acaso foi o povo ou a opinião do povo ou a opinião desses aí que dizem não seja alienado, não seja fanático, que tirou você da cova, que tirou você da enfermidade? Acaso é a opinião do povo que vai determinar a tua provisão, tá? É expressão de fé você falar o que os outros acham? É isso que é expressão de fé? Não é, irmãos, não é expressão de fé. Porque quanto a mim, eu estou falando de mim, eu não tenho vergonha de adorar a Deus, levantar, cair no chão, e eu estou nem aí, irmãos, eu sou pastor da igreja. Se esse é o motivo pelo qual pessoas não vêm até mim, se for o caso, é um problema deles, é um problema delas, é um problema seu se você não concorda com isso, porque eu não entendo isso. A Bíblia não fala assim, Davi não era assim, irmãos, os apóstolos não eram assim. Nenhum dos filhos de Deus e filhas de Deus que estão na Bíblia era assim, todo com cuidado para ser politicamente correto, para não passar ridículo. Você acha que eu não sei o que é ridículo? Será que eu não sei o que é que as pessoas pensam? Mas eu tenho absoluta consciência, e você deveria ter também, que nenhuma dessas pessoas é quem salvou você. Nenhuma dessas pessoas que deram a vida na cruz de Calvário para você ser salvo. Nenhuma dessas pessoas é o Espírito Santo. Nenhuma dessas pessoas, a opinião dessas pessoas, nenhuma dessas pessoas é a opinião de Deus que está escrito na palavra. Então é por isso que Paulo dizia, se enlouquecemos, enlouquecemos por Senhor. Se mantemos juízo, mantemos juízo. E ele dizia, eu faço igual a todos, para ganhar alguns para Cristo. Se é como os judeus, se é como os gentios. É assim que um filho de Deus e um filho de Deus tem que ser. Ela tem que ser sincero, abrir o coração, rasgar o coração e se entregar. Isso é humildade, irmão. Humildade é isso, é uma atitude de coração, de dar o melhor para Deus, dar o melhor louvor, né? Deus falou comigo desde há muito tempo atrás. Eu estava em Campina Grande, quando eu comecei a perceber que tinha um chamado, né? E comecei a ter a oportunidade para pregar no canto e ensinar, e o Senhor falou no meu coração, pregue como se fosse o último dia da sua vida. E eu coloquei isso. Já falei besteira porque não tinha entendimento da palavra, no passado também já disse minha opinião em vez de ser a opinião de Deus, como todo mundo, eu cometi todas essas falhas, mas uma coisa eu fiz porque eu obedeci isso que Deus disse, pregue como se for o último dia da sua vida. Por quê? Porque nós estamos diante do Senhor, irmãos. O Senhor é santo, a adoração tem que ser legítima, o louvor tem que ser legítimo, a pregação tem que ser intensa, irmãos, sem esse negócio de estar manipulando situações para ser famoso, para ser agradável, né? Para não ferir. Irmãos, isso eu nunca tive esse negócio não, tá? E eu aconselho você a não ter, porque
Deus não se agrada desse tipo de pessoas. Deus não se agrada dessa atitude. Pode enganar as pessoas, mas Deus não engana. Deus não se agrada de falsidade. Deus não se agrada de manipulação. Deus não se agrada de impostação de voz, dessas coisas todas, para parecer ser alguma coisa que não é, irmãos. Então, isso é muito sério, tem que ter um coração grato, e que esse é o coração de alguém que salmodia a Deus, amém? Porque quem salmodia a Deus, não salmodia só na frente de um púlpito, não. Quem salmodia a Deus, salmodia em qualquer lugar. Quem canta cânticos espirituais, canta em casa, canta dentro do carro, aleluia, e canta também na igreja, de todo lugar canta, amém? Porque não tem vergonha. Vergonha de quê? Amém? Esse negócio de vergonha, preste bem atenção no que eu estou dizendo. Do mesmo jeito que o contrário de fé é medo, o contrário de enchimento do Espírito é ficar envergonhado. É o contrário. Na verdade, eu acredito que esse é o grande motivo para a maioria das pessoas não fluir em línguas. Ultimamente tá complicado, hein? A gente vem e ora, e você fica só olhando e tal. E eu fico, meu Deus, o que está acontecendo? A gente não está vivendo em pecado, a gente está mais cheio do que antes. O que está acontecendo? Porque Deus ele não é como o diabo, ele não domina a pessoa. Ele é um cavalheiro, ele espera que a pessoa tenha uma atitude de fé, mas a sua fé pode estar contaminada por aquilo que passa na tua mente, porque você vai crer no coração conforme o que passa aqui, e se o que tiver aqui é vergonha e timidez, não cai aqui no coração e não flui nada, amém? Fica esse aviso. Eu estou dizendo isso não é porque talvez você tenha passado por isso, mas eu sei que tem muitas pessoas que você vê que não conseguem fluir no poder do Espírito Santo, não conseguem fluir para ser batizado no Espírito Santo, ou até já foram batizados, mas não oram mais em língua, não fluem, e você pode ter absoluta certeza que tem a ver com isso, tá? Então eu acho que estimular a humildade, estimular a intensidade, né? Estimular esse quebrantamento é que vai libertar isso. O que falta muitas vezes para nós, irmãos, é essa intensidade, essa entrega, essa humildade, sabe? Esse negócio de dizer o seguinte: eu não estou nem aí, se tudo acabar, não vai acabar na minha vida e na minha família não, porque eu sou filho de Deus, e você deve dizer isso: eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, nenhum mal vai tocar na minha vida. E ter uma vida de adoração e um coração grato como esse de Davi. Davi sempre fazia aqueles clamores, mas depois ele reconhecia: foi o Senhor que me livrou, graças seja dada a Deus. E como ele diz aqui: salmodiais ao Senhor, vós que sois os seus santos. E no 5 ele diz algo que tem a ver com aquela realidade da velha aliança, né? Porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. Quer dizer, mesmo ele vivendo na velha aliança, ele reconhecia que, tendo esse coração grato, no final das contas as coisas iam dar certo. No final das contas o choro podia vir pela noite, mas a alegria vinha pela manhã. Então veja, na velha aliança ele tinha esse ponto de vista. Agora você imagina na nova aliança, irmão, você sendo filho de Deus, nascido de Deus, cheios do Espírito Santo, irmão, justiça de Deus. Você acha que de alguma maneira não vai dar certo? Vai dar certo sim. A provisão vai se manifestar na sua casa, irmãos. Não vai ser, nenhum fio de cabelo será perdido de você. Agora, se você viver com medo ou com vergonha, aí nada de Deus funciona. Não é porque Deus não quer, é porque as coisas de Deus funcionam pela fé, irmãos. As coisas de Deus funcionam pela sinceridade, pela intensidade, pela entrega, pela humildade diante do Senhor e a decisão de confessar, praticar e crer sem rodeios, sem negociatas, plenamente crer no que está escrito na palavra. Amém? Mas é preciso ser sincero, tá? Abrir o coração e decidir obedecer a Deus e praticar a sua palavra, tá bom? E aí ele diz mais, 8: por ti, Senhor, clamei ao Senhor e implorei. Que proveito obterás do meu sangue quando eu baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, se tu o meu auxílio. Converter-se, aí aqui ele vem com um coração grato,
dizendo o que aconteceu. Converteste o meu pranto em folguedos, ou seja, tirou a tristeza e Deus converteu em alegrias, em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não te cale. Senhor Deus meu, graça te darei para sempre. Aí a gente vê aqui claramente a diferença entre a realidade da velha aliança e da nova, porque na velha aliança ele só deu alegria, né? E cantou o Senhor e se cingiu de alegria quando Deus agiu, entendeu? Mas na nova aliança, que é uma aliança de fé, na nova aliança, onde tudo se opera no seu coração, essa é a diferença da velha para a nova. Na velha aliança se fazia algo e começava a acreditar quando se fazia alguma coisa, quando acontecia alguma coisa, né? Mas na nova aliança você crê e vive aquilo que você creu. Entendeu qual é a diferença? É por isso que tem gente que fica dizendo: eu não acredito em Deus. Mas por que não? Se é verdade aquilo que abriu o mar vermelho e aconteceu, por que ele não faz hoje? Se Deus existe, por que não abre o céu aí e aparece logo de uma vez? Todo mundo se convertia. Mas é pela fé, irmão. É pela fé agora. A bênção é maior, mas a bênção maior tem um preço. Eu não estou falando sobre o sacrifício de Jesus, que já foi pago. A bênção maior de ser filho de Deus, de ser justiça de Deus, de ser abençoado, de ser provisionado, mais do que na velha aliança, ela tem um preço. Qual é o preço? O preço da entrega incondicional a Deus, o preço da confiança plena no Senhor, o preço da fé, que é crer somente no que está escrito na palavra. Deus disse, está feito, está resolvido. Esse é o preço. Então, se o cara é incrédulo, ele não vai acreditar em Deus, não vai acreditar em nada. Você está entendendo? Porque aí onde é que vai ser provado se você é alguém que crê ou não? Você tem que decidir acreditar no que está na palavra. Você tem que receber na palavra e permanecer, como nós dizemos ontem. Permanecer na palavra. E aí o milagre se manifesta. É muito difícil. E você acha que é difícil? Então você é incrédulo. É pela fé, irmãos. É pela fé. A bênção é maior, mas ela exige tão somente uma atitude de fé. Na verdade, esse foi o motivo pelo qual Moisés, que estava prefigurando a nossa situação, não entrou na terra prometida. Sabia disso? Por quê? Porque 2 episódios aconteceram quando saiu água da rocha. No primeiro Deus disse, bata com um bordão, ele bateu, saiu água. No segundo Deus disse, fala, ele não falou, ele bateu. E aí é a tipologia de 2 alianças. Quando Deus bateu, ou quando Moisés bateu, ele obedeceu o que Deus disse, e aquilo era a tipologia da velha aliança, a aliança das obras, onde tem que fazer algo. Bateu na rocha, saiu. O segundo exemplo era a tipologia, e Deus estava querendo usar essa situação para nos ensinar e ensinar a Moisés, que a segunda aliança não é tanto pelo bater, é pela fé, tem que falar. E Moisés não acreditou que falando ia acontecer, e ele repetiu tão somente o que tinha feito antes, que era a tipologia da velha aliança. Bateu. A água saiu? Saiu, porque ele estava crendo naquilo, que batendo ia acontecer. E saiu conforme o que ele creu, que foi batendo. Mas Deus disse, olha, você hoje deixou de me honrar perante Israel. Por que deixou de honrar? Porque se ele tivesse obedecido a Deus e ter falado, o povo ia ficar admirado, que Deus não só age batendo, mas Deus age até falando, porque essa é a aliança da fé, é falando. Eu creio, por isso falei. E foi por isso que Moisés não entrou, porque se ele tivesse obedecido, seria um exemplo explícito e tácito de uma nova aliança que viria, que seria a aliança da fé. Quando se fala, o que se crê, acontece. Amém? Preste atenção nisso, muita atenção, porque tudo está reservado e foi dado para nós, mas depende do que a gente fala. E aqui Davi estava dizendo que Deus converteu o pranto em folguedos, então ele está dizendo claramente, antes eu estava chorando, eu estava triste, porque a situação estava difícil. Agora que tu resolvesse, eu fiquei alegre. Irmão, você tem que estar alegre antes. Na nova aliança, você tem que lembrar que a alegria do Senhor é a tua força. Aí alguém diz, mas está no Velho Testamento, então vamos para o Novo. Gálatas capítulo 5 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, fé,
mansidão. Contra essas coisas não há condenação, irmãos. Isso é o fruto, o produto, algo que está dentro do espírito do homem. Algumas pessoas pensam que ele está falando ali, o fruto do Espírito Santo. Não é o fruto do Espírito Santo, é o fruto do espírito do homem. E o que é um fruto? É algo que já está dentro e que se manifesta fora. O fruto de uma árvore, ela tem lá, a macieira tem dentro da árvore, dentro da semente, o código genético com a informação que vai sair uma maçã. E aí se planta, cresce a plantinha, tal, que vira uma árvore, e um dia sai o fruto, mas a informação já estava dentro da semente. Então o fruto do espírito do homem é o seguinte: dentro do seu espírito já há amor, já há alegria, já tudo isso, irmãos, mas é preciso sair de você, amém? Então a alegria é algo que sai de dentro de você, e não como essa realidade da velha aliança aqui, que só veio a alegria porque ele viu que houve um livramento. Coração grato, sim, mas a alegria tem que se expressar antes, meus irmãos. Agora vamos para o Salmo 31. O tempo está acabando e a gente ainda vai começar o Salmo 31. Então, o Salmo 31 diz assim, versículo 1: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, ser o meu castelo forte, ciladela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Aborrestes os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição e conheceste as angústias da minha alma, e não me entregaste nas mãos dos inimigos. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadecer-te de mim, Senhor, porque compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Deixa eu ver aqui. 11. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem. Estou esquecido do coração dele, como morto sou, como vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim para tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, por ti invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeça os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens. No esconderijo os ocultarás da contenda das línguas. Fofoca que ele está falando aqui. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha voz súplice quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então, mais uma vez, um tema repetido aqui de Davi, né? Que é essa questão dos ímpios terem a sua própria colheita, né? E ele especifica aqui sobre pessoas falando, né? Falando contra ele, e ele deixa claro aqui que essas pessoas, né, no caso dele em particular, havia essas conspiratas contra Davi
por conta de demônios que estavam atuando na vida das pessoas, claro, mas também através da carne dessas pessoas, em especial a inveja. Tinha-se muita inveja de Davi. E no versículo 20 ele diz assim: no recontro da tua presença tu os esconderás das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás da contenda das línguas. É muito importante, irmãos, termos muito cuidado com essa história de falar. Tenha muito cuidado, tá? Porque eu estou plenamente convicto que quase, não todos, mas quase todos os problemas que cristãos têm é porque falam demais, entendeu? Falam coisas que não é da conta de ninguém. E a melhor maneira da gente entender esse negócio de falar é o seguinte: bom, não é só aqueles exemplos de perdão e de tudo mais que Jesus fala, mas tem um negócio muito importante, que é o seguinte: nós não somos Deus, então nós não conhecemos o coração das pessoas. Se não conhecemos o coração das pessoas, o que nós temos ouvido falar, ou o que nós ouvimos, pode não ser toda a verdade, porque o único que conhece toda a verdade de todos os fatos é Deus. Então não vale a pena a gente falar sobre nada de ninguém, porque isso pode ter consequências daninhas nas nossas vidas, em especial na nossa saúde financeira e física. Amém? Tome muito cuidado, é melhor ficar calado sobre isso. Mas aqui, voltando ao ponto que Davi estava dizendo, mais uma vez é um tema recorrente. Ele fala de que haviam ciladas, haviam conspiratas, havia um inimigo contra ele, mas que o Senhor o livra, e essa é uma realidade para a sua vida, independente da velha aliança ou da nova. A Bíblia diz lá em Isaías que toda arma forjada contra ti não prosperará. Isso é verdade. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Então pode até ter consequências dificultosas a respeito de A, de B, de C, que estão envolvidos nessa coisa toda aí de demônios para prejudicar a tua vida, mas cada um vai colher o que está semeando. Mas uma coisa é certa: o fruto maligno da operação do diabo, quer seja doença, quer seja problema financeiro, quer seja qualquer dificuldade ministerial ou na tua vida, não vai prosperar. Porque se você tem mantido uma vida de fidelidade a Deus, se você tem buscado ao Senhor, o livramento de Deus é líquido e certo, irmão. Deus livra os que são seus. Deus livra você. Ele não só protege, só no sentido que vem uma doença ou alguma coisa desse tipo. Ele protege você de nada. Nenhuma arma forjada protege você de tudo, melhor dizendo, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Amém? E aí ele diz no final, no versículo 21, bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Então está falando aqui de um episódio particular que Davi teve quando estava sitiado. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença, não obstante ouvisse a minha voz súplice quando clamei por teu socorro. Amai ao Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor, e aquilo que eu estava dizendo, o Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede forte e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. E essa palavra aqui, final, esse último versículo, eu deixo para você meditar. Veja só: sede forte e revigore-se o vosso coração. Como é que você revigora o seu coração? Com a fé, com palavras de fé, com a palavra de Deus. Então, Efésios fala que se fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O Senhor e a força do seu poder é a palavra e o Espírito. Amém? Salmodiai ao Senhor, cânticos espirituais, hinos, louvores, como diz lá em Efésios, se encha do Espírito e se encha da palavra. E como disse o irmão A.W. Tozer, são as duas asas da tua vida, amém? É a palavra e o Espírito. Sede fortes, se alegrando. A alegria do Senhor é a tua força. Seja forte, fique firme, confie no Senhor. Deus é o teu Salvador. Ele preserva os fiéis. Revigore-se o seu coração, vós todos os que esperais no Senhor. Nós temos um Pai, queridos. Você tem um Pai. Você tem um Senhor. Você não está sozinho ou sozinha. Você tem ao Senhor.
Você tem tudo. Não importa se você não tem mais pai, nem mãe, ou se você não tem um nome de uma família famosa, ou se você não tem herança, ou se você não tem dinheiro na conta do banco, ou se não tem isso ou não tem aquilo, ou não acreditam em você. Não importa, irmãos, tem um que acredita, é Deus, irmãos. Tem um que é o teu provedor, é Deus, é Ele que vai depositar na tua vida todos os benefícios que Ele já prometeu na sua palavra, né? Você já foi abençoado com toda sorte de bênção. Deus conhece o meu e o seu coração. Ele conhece quem você é, tá? E Ele conhece mais do que você mesmo, porque às vezes as pessoas pensam que são uma coisa que não são, né? Tem isso também, né? Às vezes a pessoa pensa que está certo, mas está errado. Às vezes a pessoa pensa que está correto, que está seguindo a palavra, mas não está seguindo a palavra. Às vezes a pessoa pensa que está fazendo tudo certo, mas tem uma coisinha ali, uma fofoca que disse, né? Ou uma mágoa, né? Ou um perdão que não liberou, e a pessoa chega aos pés do Senhor. Eu estou aqui igual a Elias, eu não dobrei o meu joelho, Pai, só eu sobrei, né? E às vezes não é bem assim. Deus conhece bem o seu coração, Ele sabe tudo de você, inclusive aquilo que você botou lá no inconsciente, debaixo do tapete do inconsciente, e nem quer lembrar, mas na verdade você não resolveu, né? Não liberou perdão, tá? Deus conhece você, e eu quero te dar essa última palavra de exortação. Pega aquilo que você não confessou e confessa, irmão. A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Não deixa para amanhã, resolve logo hoje. Se você precisa perdoar alguém, perdoa. Se você precisa confessar um pecado, confessa, amém. Se apruma, se organiza espiritualmente, se abre diante do Senhor, adora a Ele, confessa a palavra, e você pode ter absoluta certeza que Deus preserva os fiéis, que Deus livra aquele que realmente está puro de mãos, que Deus é o teu provedor, tá? Que Deus é o teu protetor, que Deus é o teu Pai, amém? Deus é o teu Pai, irmão. Não te importa com o que os outros acham, tá? Às vezes você precisa se importar quando você está fazendo algo que está danificando a vida das pessoas, mas também tem coisas pessoais, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem básico. Alguém que prega só com um monte de erro de português, fala pro modo, pro via, né? Fala tudo errado, tudo errado. Aí tem um monte de gente que não quer receber daquele irmão ou daquela irmã porque está falando errado. Agora sejamos sinceros, aquela pessoa deveria melhorar o português? Deveria, mas irmãos, aquela pessoa está fazendo o que ela pode dar, o que ele pode dar, o melhor que ele pode dar. Então, eu digo a uma pessoa como essa, não se importe com o que os outros acham, tá? Procura melhorar na forma de pregar, de ensinar, mas não se importe com o que os outros acham, porque Deus está vendo o seu coração. Então tem coisas que nós precisamos melhorar, sim, mas também tem coisas que é a expectativa das pessoas. O problema das pessoas se tem uma expectativa falsa a respeito de você. Confia no Senhor de todo o coração. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a tua vida, Deus conhece as tuas necessidades, Deus conhece a tua fidelidade, Deus tem ouvido as tuas orações, Deus tem ouvido os teus clamores, Deus tem ouvido os teus choros de intercessão. Tá? Não é aquele choro, oh, tem misericórdia de mim, Deus já teve misericórdia, mas é os teus choros de intercessão, né? Gerando vida, gerando situações para ser mudadas, né? Intercedendo pela vida das pessoas, intercedendo pelas igrejas, pelo povo, pelo ministério. Deus tem visto tudo isso e de maneira nenhuma passa à toa na frente do Senhor. Deus vai dar a justa medida, porque Ele preserva os fiéis, Ele é fiel e verdadeiro, e pode passar céus e terra, mas a sua palavra jamais se passará, porque é a palavra de Deus que é viva e eficaz, aquela palavra que criou o universo, a palavra que é a voz do Senhor, como nós citamos aqui um outro salmo, a voz do Senhor que pairava, né? O Espírito e a palavra pairava sobre a face das águas, e essa voz do Senhor que é a
própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é a própria palavra, Ele está a teu favor e Ele está dizendo para você hoje: fale a minha palavra, creia meu filho, creia minha filha, que a provisão está chegando, na verdade já foi liberada, você só precisa manter-se firme, está na esquina, está aí, ó, quando dobrar a esquina, irmãos, brevemente, grandes coisas vão acontecer. Eu creio claramente que nós estamos vivendo o tempo da última colheita, e quando nós voltarmos agora desse negócio, dessa quarentena, e as igrejas começarem evangelismo e tudo mais de novo, irmãos, vai haver uma grande colheita. Já está havendo, mas vai haver muito mais, porque Deus está fazendo nesse ano de 2020 aquilo que o Senhor disse para a gente. Esse ano de 2020 é o ano do upgrade, ou seja, é o ano da intensidade, é o ano onde os recursos espirituais de Deus disponibilizados para a igreja vão ser postos à prova para o que? Amadurecer, criar esse couro de sapo, né? Essa fortaleza, essa como chama? A casca dura, para podermos avançarmos, irmãos. Haverá grande multiplicação, haverá muitos milagres, haverão muitas coisas boas, haverá muito mover do Espírito, porque está passando, eu creio nisso, está passando o tempo da vergonha, está passando o tempo da incredulidade, está passando o tempo da falsidade, das vozes impostadas aparentando ser alguma coisa, e agora está ficando só a pureza de Deus, a sinceridade de coração, a verdadeira adoração, a verdadeira pregação do Evangelho, a verdadeira prática da palavra. É isso que Deus está em busca, irmãos. Alguém que faça parte daquelas duas igrejas, Laodiceia e Filadélfia. Tem uma que é falsa, que é seca, que é a igreja Laodiceia, que significa o governo do povo, mas tem uma outra igreja, Filadélfia, que é a junção dos dois nomes, Filos e Adelfos, ou seja, o amor fraternal dos irmãos. É uma igreja de intensidade, é uma igreja de adoração, é uma igreja de fé, é uma igreja verdadeira, irmãos, e é esse povo que Deus está tirando no meio do povo. Então esse é um momento de ouvirmos o chamado de Deus, tá? Ou como diz alguém, é os tempos de Elias, né? Preparando o caminho do Senhor. Para preparar o caminho do Senhor, irmãos, tem que estar no nível de Elias, tem que estar no nível daquilo que Deus tem chamado, e o que Deus tem chamado a mim, a você e a qualquer um que tenha a oportunidade de ouvir essa live, Ele está chamando você para viver uma vida muito mais intensidade na palavra, intensidade de adoração, intensidade em Deus, irmãos. Isso é a verdadeira vida de fé, e a verdadeira vida de amor, e a verdadeira vida de alegria e do fruto do Espírito. Essa vida de intensidade, de entrega, esquecendo essas coisas de interesses pessoais e partindo só para ser fiel e seguir aquilo que Deus tem chamado você para fazer. Amém, irmãos? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Deus é fiel e verdadeiro, e Ele preserva os seus filhos. Amém? Estamos terminando essa live. Espero que você tenha sido abençoado. Continua firme, irmão, firme no Senhor. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho nem sozinha, porque Deus está contigo. O Espírito Santo está contigo. Jesus está contigo. E todos os joelhos que não dobraram para Baal, ou seja, toda a igreja do Senhor que tem sido chamada pelo Senhor, está com você. Então você não está sozinho, você tem uma grande família, você faz parte do povo de Deus, e Deus conta com você. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus.